Peguem os livrinhos de vocês, tá bom? A aula passada, a gente trabalhou sobre o texto, sobre os textos, né, da formiga, da formiga da cigarra e das formigas, certo? Os dois textos. E a tia pediu para vocês, que era para vocês fazerem, ler os dois textos, né, e escrever a sua opinião a respeito do tratamento, né, que a cigarra, o tratamento que foi dado à cigarra nos dois textos, né? Aí era para vocês colocarem se vocês concordavam ou não, certo? Era a resposta pessoal, a tia deu só algumas dicas, tá? E eu recebi, né, como eu falei para vocês, como eu sempre falo, eu recebi algumas fotografias, né, das, das respostas que vocês colocaram, tá bom? E todas ficaram muito legais, né? Na página 74, era sobre aquela história, né, da Alice no País das Maravilhas, uma história muito legal. Eu até falei para vocês, né, que vocês poderiam ler, quem tivesse o livro, ou pesquisar na internet, certo? Mas, porque eu sei que alguém já deve ter tido, né, feito uma leitura com essa história, tá bom? Mas o nosso conteúdo de hoje é novo, certo? Na página 75, nós temos um novo conteúdo, mas que ainda, certo? A gente continua com o teatro, certo? Porque vai aos poucos. O teatro é um conteúdo, né, que está sendo dividido, certo? Ele vai dando de passo a passo, certo? Então vamos lá. Acompanhem comigo, certo? No livrinho de vocês, na página 75, certo? A Vocês tia não podem. vai fazer a correção, não? Pra gente ler aqui a Meu atividade. amor, porque nós não temos tempo, né? Porque é bem que eu queria que vocês lessem, né, os textos de vocês. Mas também a correção também é quase pessoal todo, É essas pessoal, questões. certo? É de acordo. Assim, quem me mandou as fotos, como eu falei, como eu falo sempre para vocês, quem me enviou as fotos, né, da atividade, o que é que acontece? A tia leu todas, certo? Não esteja pensando assim, ah, eu vou enviar a foto, a tia nem vê. Não. A tia olha tudo, a tia vê todas as fotos, lê tudo que vocês escrevem, certo? Porque eu tenho que saber o que é que vocês estão fazendo, né? O que é que vocês estão escrevendo. Então, assim, na página 75 tem alguém com o microfone ativado. Observem aí no... Pronto. Então, pronto. Vamos dar continuidade aí na página 75, tá? Que fala sobre a matéria literária. Como assim, tia? Matéria literária? Fala de quê? Ai, de uma matéria, né? De uma matéria, certo? A matéria literária, que é a invenção transformada em palavras, certo? É uma invenção transformada em palavras. É algo importantíssimo nas obras literárias, certo? Por quê? Porque assim, ó, e qualquer apresentação ou qualquer história, seja ela pequena ou grande, certo? Elas precisam ter uma matéria, certo? Se não tiver uma matéria, como será que vai ser a introdução? Como é que vai ser, digamos que a contação, né, daquela história? Se ela não tiver uma matéria designada para ela, certo? Então, assim, a matéria literária, quando fala de literária, ela já quer dizer que é uma invenção que é transformada em palavras, ou seja, ela sai da cabeça e vai se transformar em palavras, certo?
é algo importantíssimo nas obras literárias, ou seja, não pode deixar de ser feito, certo? É fundamental que os textos abordem temas permanentes, né, da condição humana. Pronto. Esses textos que são escritos como matéria literária, eles necessitam de quê? Que temas permanentes, né, que abordem as condições humanas, ou seja, as condições que as pessoas vivem, certo? Ou seja, amor, vida, traição, fé, enfim, né? Tudo o que é recorrente que esteve presente ao longo de toda a existência humana. Então, assim, quando você se vai escrever uma matéria literária, isso quer dizer o quê? Que você pode fazer ela em fatos reais ou ela fictícia, certo? Página 75, Sofia. Pronto. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês. Digamos que as novelas, pronto, as novelas. As novelas, elas são matérias, certo? Que nelas tem o quê? Vida, amor, traição, certo? Fé. Porque tem muitas novelas de fé, essas novelas que passam na Record, né? Que é as coisas de antes de Cristo, né? Então, elas representam fé. Aí nas novelas a gente sabe, quem assiste novela, ou quem tem algum conhecimento com novela, sabe que toda novela tem o quê? Tem uma vida, tem amor, né? Tem traição também, certo? Brigas. Tudo isso são temas que são permanentes da condição humana. É o que passa entre a gente, né? Então, aquelas novelas, às vezes a gente diz, menina, isso é coisa de novela. Pronto. Mas ali são baseados em fatos reais, né? Nós temos filmes, séries que são baseados em fatos reais. Como assim, tia? Baseado em coisas que já aconteceram, em coisas que acontecem, certo? Nós temos vários filmes, é porque eu não estou lembrada de nomes de filmes agora, mas a gente tem vários filmes que eles são baseados na Ô, tia, realidade. eu me lembro que eu assisti um filme baseado em fatos reais, que era de dois cantores, que eu me esqueci o nome deles. Pois é, porque no momento faltou aqui também na minha memória. Mas que esses filmes, muitos deles são histórias que não são contadas, né, na realidade, né? Histórias. Oi. A tia assistiu Milagre na Sua Sete? Ou a tia já ouviu falar? Já ouvi falar. Tia, Também é é tão baseado bom, baseado em fatos reais. Mas em só que não fatos chegou reais. em português. Quando chegar em português Exatamente. de novo. Pronto. Esse daí que o Kaique citou, ele é um filme, eu já ouvi falar, mas eu não assisti ainda, certo? Mas ele é um filme baseado em fatos reais, certo? Então, assim, como eu estou dizendo para vocês, existem filmes, séries, novelas, entendeu? Que são o quê? São histórias reais, que é baseada em fatos reais. Mas existe também aqueles que são apenas escritos e os personagens apenas vão encenar, né? Ou seja, eles encenam aquelas falas, as cenas, certo? Justamente por conta disso, porque são histórias fictícias, conhecidas como fictícias, né? Então, assim, ele, como esse que o Kaique falou, esse que o Kaique citou, ele tem o quê? Ele tem vida, né? Ele tem muita emoção e eles são amor, ele é um filme baseado em fatos reais, certo, gente? Quando a gente fala em baseado em fatos reais, é o quê? São coisas que aconteceram ou que acontecem, certo? Vamos lá, continuando. Muitos artistas pintam
quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem. Aqui ele já está falando, a Júlia disse que chora sempre, mas tem filmes que você, como é em histórias reais, a gente chora mesmo, viu? Realmente tem filme. Esse que o Kaique citou, com certeza ele é. Ele faz a pessoa se emocionar em alto grau. Eu não assisti ainda, mas eu já vi a descrição do filme. Eu sempre, antes de assistir, eu gosto de ver a descrição, certo? Que, que Oi. é para aquele assim, que tem casamento, que a pessoa se fica emocionada. Aham. Pois é. Pronto. Então, muitos artistas pintam quadros, né? Outros fazem esculturas. Pronto. É porque eu não achei um quadro que eu tenho que um artista fez com a minha foto, certo? Eu tenho uma obra de arte que um artista fez. Ele fez a minha caricatura, né? Só na ponta do lápis. Gente, é muito legal. É muito legal as pessoas que têm esse dom de ter, né? De desenhar olhando para você. Em questão de 15, 20 minutos, ele fez a minha daqui do meu buço para cima, certo? Ele fez isso aí em 15, 20 minutos e ficou perfeito. Perfeito. Ele fez até o sinalzinho que eu tenho aqui na testa, ele fez todos os detalhes, certo? Então, assim, os artistas que pintam quadros, que fazem esculturas, que retratam as paisagens, mas tem aqueles também que apenas escrevem, certo? É tanto que nos livros que a gente vai ouvir as histórias, tem sempre a pessoa que escreve e tem a pessoa que faz as ilustrações, ou seja, tem aquele que é o autor do livro, né? E tem o ilustrador, porque sempre tem um assim, às vezes tem uma mulher ali do Capistrano que tanto ela é autora como ela é ilustradora. Ou seja, os livros dela é ela quem escreve e ela mesma quem desenha, certo? Muito interessante. Então, assim, o escritor, certo? Ele faz uso das palavras de maneira diferenciada, certo? Estimulando sempre o quê? A emoção, a fantasia. Quem assiste filmes, né, sabe que quando o escritor ele vai fazer, não só os filmes, né, mas as novelas também, o que é que acontece? Tem muita emoção, né? Tem palavras diferenciadas, ou não é coisas do nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia a gente usa palavras, gírias, que também não eram para ser usadas, né? Porque, como a gente sabe, às vezes tem gírias que machucam, né? Que as pessoas não gostam. Então, assim, nessas matérias literárias, como eu estou falando, filmes, novelas, são utilizadas palavras, né, de maneiras diferenciadas, né, que também estimulam o quê? A emoção, a fantasia das pessoas, certo? A literatura, gente, ela é uma das formas de manifestação artística. Por quê, tia? Porque a literatura traz tudo isso que a gente viu agora anteriormente. O quê? Amor, vida, fé, traição. Tudo a literatura conta, certo? Eu acho que a partir do outro ano, vocês estão no quinto, no sexto ano, acho que do sexto em diante vocês vão ter uma disciplina de literatura e vocês vão ver como é bom tratar com essa disciplina, certo? Ô, tia, Já tem literatura de produção. Hã? A gente já tem um livro de literatura só de produção. De produção, é. Só que, assim, tia, aquele livro de literatura que vocês têm ali é o livro de literatura infantil, certo? Que é trabalhado com aqueles livros paradidáticos que vocês têm, daquelas histórias. Aquelas histórias de vocês
sempre tem um autor, né? Tem um escritor, que é a pessoa que escreve, e ela é baseada em algum fato, seja ela de valores familiares, seja de vida, né? De amor, certo? De respeito. Essas histórias dos livros paradidáticos de vocês, elas têm um sentido, certo? E aquele livrinho que veio de literatura veio para todo mundo, né? Desde a educação infantil, né, até o quinto ano. Só que quando eu falo de literatura, é a literatura que é baseada nessas, né, nessas formas, né, de manifestação, como eu falei para vocês, certo? Pronto. A tia Nessa. já A Culpa é das Estrelas? A tia já assistiu aquele filme A Culpa é das Estrelas? Não assisti ainda. Mas eu também conheço, eu já vi, eu li a descrição também do filme. É porque, Eu assim, tenho um como eu livro, falei para vocês. Oi? eu tenho um livro da culpa é das estrelas, eu tenho, só não sei Pronto. onde eu Como eu botei. falei para vocês, eu sempre costumo ler as descrições, né, dos filmes ou dos livros. Dali eu me baseio o que é que vai ter no filme, certo? Aí, assim, sempre eu vou procurando filmes e vou lendo, né? Pronto. Aqui, vocês, na página 75, abaixo do conteúdo, tem o quê? Tem uma imagem. Tia, e essa imagem é uma matéria literária. Por quê, tia? Porque aqui é uma literatura artística, é uma obra de arte, é um quadro, certo? Que é como se estivesse saindo de dentro de um livro. Por quê, tia? Porque é uma matéria, como eu falei para vocês, certo? Ele sai de dentro da literatura, aqueles contos, aquelas imagens, né, que representam o que está sendo retratado no livro, certo? Pronto. A parte de vocês, qual é? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque alguns interagiram, certo? E nós temos uma atividadezinha, certo? Na página 76, na página 77 e. Página 76 e 77. Por quê, tia? Porque esse conteúdo também ele é um pouquinho. As atividades é um pouquinho extensas, né? Então, assim, o que é que vocês irão fazer, né? Na página 76, na questão 1, vocês estão vendo essa imagem, né? O que é que essa imagem representa para vocês? Eu estou vendo um homem como se estivesse em cima de um prédio, alguma coisa assim do tipo, né? E assim, ou como se fosse uma obra de arte desenhada na parede de um prédio. Aí vai da visão de vocês, certo? Na questão 1, ele diz assim: escreva um texto literário a partir da imagem apresentada. Tia, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer, presta atenção, tá? Escutem o que eu estou dizendo. O que é que vocês irão fazer? Um texto literário. Tia, o que é um texto literário? Vocês vão inventar, né, um texto, certo? Em que vocês podem utilizar, né, os temas, vocês vão abordar os temas das condições humanas, que foi o que eu falei para vocês. Dessa imagem aí, vocês vão transformar em um texto literário, utilizando vida, amor, traição, fé, enfim, um desses elementos. Ai, tia, obrigada a utilizar todos? Não. Você pode utilizar todos se você quiser, mas você pode utilizar apenas um. Eu vou olhar e vou utilizar apenas o amor, certo? Pronto, sem problemas. O amor pela pintura, né? Ou o amor, ou a vida dessa pessoa.
certo? É isso que vocês vão retratar nesse texto literário. Na página 77, na questão 2, vem assim, ó, invente uma história utilizando as palavras indicadas. Pronto. Aqui ele deu amor, medo, confiança, lealdade, honra e vergonha. Vocês vão criar um texto. Quando eu falo em criar um texto, não é vocês fazerem um livro, não, tá? Vocês vão criar um texto, né, que utilizem todas essas palavras que estão aqui, certo? Todas essas palavras que estão aqui. A criatividade é de vocês, certo? Presta atenção quando for escrever o texto nos parágrafos, certo? Nos pontos, vírgulas, nas letras, que às vezes tem criança que escreve aqui e acolá uma palavrinha errada, certo? Vocês vão ter que fazer isso aí, prestar bem atenção nessas partezinhas que o texto quer. Porque vocês sabem que quando nós vamos fazer um texto ou uma produção, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, ali você vai ter que começar, né, escrevendo, ter que colocar alguma coisa no desenvolvimento, que é o meio, e encerrar com um final de acordo com o que vocês quiserem, certo? Então, prestem atenção na escrita, na letra, nas palavras. Tem dúvida em uma palavra? Vocês estão em casa? Ah, eu tenho dúvida nessa palavra. Como é que escreve? Coloca lá no Google, certo? Que ele te diz bem direitinho. Ou procure no dicionário, certo? Na 3, ele diz assim: pesquise uma imagem e crie um texto literário dramático a partir dela. Então, você vai pesquisar uma imagem e criar um texto dramático, tem que ser um drama, tá? E na 4, escreva sobre o texto literário de que você mais gosta. Qual é o nome do texto? Aí você coloca. Que tema esse texto aborda? Pronto, aí você coloca também, certo? Todas são respostas pessoais, é igual ética, certo? Porque é de acordo com cada um. Ah, eu não posso fazer o meu texto literário igual do João Pedro, igual da Esther, igual do Caio. Não. Cada um tem que fazer o seu, tá bom? Ficamos entendidos? Ok, né? A tia vai colocar as páginas lá no Google Sala de Aula, tá bom? Para qualquer dúvida, vocês observarem lá, tá? Tia, Oi. eu tenho uma dúvida. Oi. Que faz 4 dias que eu estudo aqui, eu ainda sou novo. É que eu não sei como enviar a tarefa. E também não sei o que vai acontecer no final do ano pra gente passar de ano. Pronto. Assim, para enviar a tarefa lá no Google Sala de Aula, quando você recebe as atividades, lá em cima tem assim, ó, devolver, tá? Você clica lá e pode estar enviando o arquivo. Você tem que tirar a fotografia, certo? Das suas atividades. São 2 páginas, tira as 2 fotografias, de um e de outro. Depois você clica lá em devolver, tá? E coloca as imagens e envia novamente para mim, certo? Porque foi eu que enviei a atividade, tá bom? Em relação ao final do ano, a gente daqui para lá conversa sobre isso, né? Porque nós temos fé que isso tudo vai passar e já já estaremos novamente na escola, tá bom? Tá. Pois é, então, beijo, tchau, Tchau, tia. até amanhã. Até. Tchau, tia. Vamos para aqui, meu Deus. Agora é produção. Olá, pessoal. Ô, professor. Tudo bem com vocês? Ô, professor. Um susto. Isso do quê? Vamos Você é grossa. pegando o livro de produção, certo? A nossa última atividade foi na página 42. Livro de produção, página 42 até a 45, ok?